A primeira pergunta que foi feita no Sproul, uma pergunta bem interessante, que o Sproul acha que, inclusive, que essa é uma pergunta que todo mundo deve se fazer. Todo mundo deve se fazer essa pergunta. O que faz o cristianismo? O que faz o cristianismo, e não o budismo, ou o hinduísmo, ou qualquer outra a religião correta? Então, o que faz ser o cristianismo para nós a religião correta? E não o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, ou qualquer outra religião? Por que nós entendemos que esta é a religião correta? Tá? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque o Sproul começa a resposta dele dizendo assim, todos nós devemos nos fazer essa pergunta. Às vezes porque nascemos em lares evangélicos, ou porque nossos pais escolheu essa religião, a gente seguiu, mas só um pouquinho, eu estou seguindo por quê? Eu estou seguindo porque realmente eu tenho convicção, ou estou seguindo a religião porque é uma questão estou só seguindo os caminhos aí da minha família, dos meus pais, por pressão, seja lá o porquê. Tá? Então, vamos começar lá. Camila. E aí, Camila? O que faz do cristianismo a religião correta para você? Então, eu penso que desde a queda do homem, da humanidade, né, por intermédio dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, o objetivo das religiões é religar o ser humano a Deus, porque com a queda houve a separação completa entre Deus e o homem. Então, nós fomos expulsos do jardim do Éden, onde havia plena comunhão com Deus. E para que o homem não sofresse a segunda morte, Deus tirou para que eles não comessem, para que não fosse pior ainda a consequência, mas ele prometeu que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente e nos religaria a ele, que é Jesus. Então, só por intermédio de Jesus, que é o filho dele, que é o único que poderia morrer na cruz por nós, né? Só ele poderia fazer o sacrifício perfeito para nos religar a Deus. E então, por isso eu creio que o cristianismo é a única religião que efetivamente nos liga a Deus, mas na realidade a gente tem que lembrar que o que nos liga a Deus é a circuncisão do coração, né? É aquilo que a gente aceitar Jesus como Salvador e ele morar e ele fazer morada em nós, porque é muito importante, claro, ir a uma igreja, é determinação do Senhor nós congregarmos, porque a gente aprende ao congregar com os irmãos, mas o que nos leva, o que realmente nos religa a Deus é viver em plena comunhão com Ele, né? Vivendo com Ele em nosso coração, buscando seguir a Cristo, sermos pequenos Cristos, no sentido assim de imitadores de Cristo, né? Porque quem somos nós para sermos como Ele, mas de buscarmos nos assemelhar a Ele, né? Nas atitudes, nas ações, em tudo. Muito bem. Então tá bom. Mas, ô Cássio, essa ideia aí de que é bem estudado hoje, né? No final de contas, todos os caminhos não levam a Deus. Precisa tirar do mudo aí, Cássio, tá no mudo. Ainda, né? Agora, estão me Agora sim. ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Então, sim. Sim. Uhum. Deixa eu repetir sua pergunta aí, então, né? Não é comum você escutar, né? Mas todos os caminhos levam a Deus. Eli, só um minutinho, que eu tô meio perdido aqui com o meu... Pronto. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Eu tô... Nossa, tô me perdendo com a tecnologia aqui. Você pode repetir, Eli, por favor, a questão lá do todos os caminhos levam a Deus, mais alguma coisa? Porque é muito comum você escutar, né? Quando você vai conversar sobre religião com as pessoas, né? Tudo mais, a pessoa fala assim, não, cada um tem a sua, né? E todos os caminhos levam a Deus. Uhum. Não leva? Bom, Como é que... assim,
Isso daí é uma coisa bem... A gente ouve muito isso daí, né? Inclusive, eu ouço muito do meu pai isso daí, né? Meu pai que costuma falar muito isso daí, né? Que o mesmo Deus que está na igreja católica, o mesmo Deus que está em tal outra igreja, o mesmo Deus que está em outra igreja é o Deus de todos, né? É o mesmo Deus para todo mundo, né? Aí a gente tenta de uma forma um pouco mais, né? Bíblica falando, né, para ter um entendimento que não é assim que funciona, não é desse jeito, né? Todos têm essa crença, mas não é assim, né? A gente sabe que o único que pode nos levar a Deus, igual a Camila já comentou, é o próprio Jesus, né? É através dele que a gente tem essa conectividade com Deus, porque nós somos parte da queda, né, de Adão e Eva. E nós levamos essa herança pecaminosa através da queda de um só homem, e através de um só homem que é santo, é perfeito, e que, igual na palavra que foi dita hoje, foi um dos textos lidos lá, usurpou do seu poder e se colocou no meio de nós aqui, sem pecado, sem mácula nenhuma, e morreu na cruz para nos libertar e para nos resgatar da morte eterna e para nos conectar com Deus novamente. Então, o nome de Jesus, né, o próprio Jesus, é o único que pode nos conectar com Deus e pode nos trazer a Deus novamente através da vida eterna, libertando nós de todos os nossos pecados. Então, assim, pelo que eu entendo um pouquinho de religiões, entrando um pouquinho nessa questão teológica, do pouco de entendimento que eu tenho, né, enquanto as outras religiões, elas colocam outros meios para você se achegar a Deus, nós temos Jesus Cristo como único caminho, né? Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Que vai levar a nos aproximar propriamente dele como é Deus e por esse entendimento que a gente tem, nos se aproximar do nosso Criador, né? Então, assim, as outras religiões, existem outros pontos que fazem com que você chegue a Deus. O cristianismo é diferente porque a gente tem um único caminho. Muito bem. Não dá muito a brincar com vocês, né? Vocês são muito espertos. Bom, basicamente é isso. Mas antes de eu concluir a resposta aí dos Pro, eu queria saber se alguém quer falar, o patrocínio quer falar, e depois do patrocínio, se alguém mais quiser fazer algum comentário. Olha, eu demorei demais. Vocês estão me ouvindo? Sim, patrão. Porque esse é o terceiro meio que eu estou tentando chegar aí. Peguei 3 ônibus, por isso que eu estou atrasado. Não, eu não posso falar nada porque eu não ouvi a pergunta. Mas vamos em frente. Então, tá bom. Alguém? Débora, pode falar, Débora. Perfeita a resposta da Camila, do Cássio, mas a gente bate num ponto, os dois tiveram um embasamento muito bacana, eles fizeram uma sequência, um raciocínio excelente, mas nada disso é sustentado quando a pessoa não acredita na Bíblia. Então, para a gente, é fácil ou é mais ou menos óbvio que isso se dê nessa forma. A gente acredita na Bíblia, portanto, a gente acredita em Adão e Eva, no pecado original, quando Jesus foi enviado. Mas, às vezes, a gente conversa com pessoas que falam, não, eu não acredito na Bíblia. Já não começa que ele não aceita que ele é pecador. Então, todo esse embasamento é importante para a gente que já entende isso. Mas muitas vezes a gente tem que explicar para as pessoas numa situação onde a Bíblia não pode ser levada em conta, né? A gente vai ter que dizer por que a nossa fé é verdadeira, por que a gente acredita que o nosso caminho é o caminho excelente, sem usar os argumentos da Bíblia. Aí a situação fica mais difícil. Eli, agora eu quero fazer uma observação. Pode falar, patrão. Então, uma das coisas, um dos cuidados que a gente tem que ter quando se refere ao problema da criação é que muitas pessoas, escritores inclusive,
resolvem calcular o tempo em que, desde Adão e Eva até os nossos dias, e citam números assim, tipo 4.000 anos, 5.000 anos, mas isso daí é comprovadamente contraditório com tudo aquilo que a ciência da geologia e outras mais ensinam. Então, eu sempre falo o seguinte, olha, primeiro dia, eu não sei quando foi que aconteceu. Segundo dia, também não sei quando aconteceu. Terceiro dia, etc. O homem foi criado no final da criação, como a joia da criação, mas eu também não sei quanto tempo foi. Eu já tentei elucidar esse problema de tempo, e a conclusão que eu cheguei é que não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade. Perfeito. Perfeito. Pode falar, Cássio. O que a Débora colocou é muito importante, né? A gente nem tocou nesse ponto, que é um ponto bem delicado. É a questão das pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, né? Essa que é a nossa, um pouco, né? Eu posso falar por experiência própria, foi muito tempo a minha dificuldade, ainda né? Mas, assim, uma vez eu conversando com meu pai, né? Uma vez eu li uma coisa muito interessante, né? Sobre a questão de um médico, né? Porque um crente, ele foi num consultório médico e viu lá que o médico ele era católico e lá tinha a questão da Maria, lá, né? A imagem da Maria de alguma forma, né? E daí o médico percebeu, assim, o senhor é muito, né, religioso, eu também sou, eu sou católico, né? O senhor que, eu sou protestante, né? Né? E aí, mas a Maria, não sei o que tem, e aí eles começaram a conversar, né? Daí no meio do assunto surgiu a questão de Deus, né? Porque o protestante falou assim, não, o único que é o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Aí o médico contestou, mas e a Maria e tal? Daí o crente, né, que com inteligência, falou assim, então, imagine o cenário, né, que você é um médico e eu tenho uma consulta com o senhor, aí tem um problema com o senhor e quem vem no lugar do senhor é a sua mãe. A sua mãe é um médico de fato? Ele fez essa pergunta para o médico, né? Então, ele jogou uma coisa bem interessante para o médico refletir, falar assim, realmente, né, que quem pode curar, no caso que quem poderia exercer essa função principal de aproximar o ser humano de Deus, seria o próprio médico, que no caso aqui ele quis levar a figura de Jesus Cristo, né? Estou tentando explicar de uma forma mais sucinta para não prolongar muito. Então, foi um tipo de reflexão que ele levou, mesmo uma pessoa sendo, o médico sendo um católico, de entender que o único que pode mediar, que pode ter essa mediação entre Deus e os homens, é só Jesus, entendeu? Uhum. Muito bem. Veja, essa questão de compartilhar e falar para os outros, a gente vai até abordar, então, na segunda e na terceira pergunta, tá? A gente não queria adiantar ainda essa discussão. Mas o Sproul, ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala assim, olha, no século XIX, já, né, o mundo foi ficando foi ficando menor, ficando mais estreito. As pessoas foram interagindo mais, né? As distâncias parece que foram diminuídas e com isso contatos entre os povos e contato entre as religiões começam a acontecer, né? E aí começou-se a estudar um pouco mais as religiões e sem fazer um estudo muito aprofundado, criou-se essa ideia, então, já no século XIX, de que existem muitas semelhanças em relação às religiões e que todas elas levam a Deus. E que isso, então, cria uma certa harmonia, para que, então, que não haja tantas discussões ou desavenças em relação à religião. Mas o Sproul fala que se a gente deixar esse estudo meio superficial e começar a fazer um estudo mais aprofundado, o que nós vamos descobrir é que todas as religiões, em alguns pontos profundos,
elas divergem. Ele diz assim, então, existem tantas divergências quando você estuda com mais profundidade as religiões, que não há possibilidade alguma de que todas estejam certas. É possível que todas estejam erradas, mas que todas estejam certas, isso é impossível, porque elas divergem em pontos com profundidade. Tá? Então, logo, esta ideia de que todas as religiões levam a Deus é muito mais para encerrar uma discussão, encerrar uma conversa, do que efetivamente você se aprofundar no estudo. Tá? E ele diz assim, quando essa pergunta é uma pergunta que, se alguém fizer para mim, eu deveria responder com muito respeito à religião do outro, porque a gente deve respeitar a religião e a escolha das outras pessoas. Não é criticando, desrespeitando os fundamentos, desrespeitando o que a igreja, o que uma outra igreja tem como valor, ou como a igreja tem como símbolo, que a gente vai conquistar a simpatia de ninguém, né? A gente lembra muito tempo atrás ali, quando um pastor da Universal na televisão foi lá e chutou a santa. Ora, como é que você quer convencer alguém de qualquer coisa se você tem um desrespeito tremendo com um símbolo que é considerado pelo outro sagrado? Para nós até é uma heresia, mas para o outro não é. Então é preciso ter muito respeito. Por isso que ele acha que, assim, que essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que ser feita para nós mesmos, para que nós tenhamos convicção. O outro, nós vamos deixar um pouquinho para depois. Mas para nós é importante ter a convicção. E aí, Débora, assim, se é para nós, bom, eu creio na Bíblia, né? Com o outro vai ser um pouco mais difícil, você está coberta de razão. Mas para nós pensarmos do porquê que o cristianismo é a questão correta, é a resposta da Camila e do Cássio. Em nenhuma outra religião, Deus se encarnou. O seu líder morreu, e depois dele ter morrido, ele ressuscitou para então nos levar à salvação. Nenhuma outra religião. Então, se você for olhar o budismo, se você for olhar o hinduísmo, em nenhum dessas, comprovadamente, né, o Deus, né, morreu, se encarnou, morreu, ressuscitou, né, e está junto ao Pai novamente, e ele é o único, então, que pode nos permitir voltar a Deus, nos reconectar com Deus após a nossa queda. Então, é por isso. Podem ter outras questões ali, que a gente tem discussões doutrinárias dentro da própria Igreja Reformada, dentre as diversas linhas reformadas, os arminianos, os calvinistas, vão ter diversas linhas diferentes, né? Temos divergências em relação aos católicos, mas fundamentalmente para nós, o cristianismo que nós vivemos, ele consideramos ser a igreja verdadeira, a religião verdadeira, em função do sacrifício de Cristo na cruz. Isso para nós é o principal e é o que basta, né? Eli. Alguém quer fazer mais algum comentário depois da resposta do Sproul? Eu quero, Eli. Fala, Camila. Eu me lembrei de uma aula que o pastor Giovanni ministrou, e ele falou algo muito interessante, que para mim foi bem esclarecedor. Ele falou assim, que todos os caminhos levam a Deus, essa máxima, né, que a gente ouve muito. Que todos os caminhos levam a Deus. Ele falou, realmente, todos levam a Deus, no sentido de que todos vão participar do julgamento final. Então, todo mundo caminha para o julgamento final. Só que apenas aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, que aceitaram Jesus como o único Salvador, o único capaz de nos redimir dos nossos pecados, né? Então, o único que é o Filho de Deus, que limpa, que tem a capacidade de limpar
todo o pecado do nosso coração, é que somente esses é que serão absolvidos. Então, somente aqueles que têm Jesus como Salvador é que vão ser absolvidos, porque não é não pelos nossos próprios méritos, mas exclusivamente pelos méritos de Cristo na cruz, que morreu, ressuscitou, venceu a morte e é o nosso advogado ao lado de Deus, que é o que você falou, ele está sentado ao lado de Deus e ele é o nosso advogado. Então, nós somos santos, né? No sentido de que somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus, porque ele nos libertou, nos limpou de todo pecado, nos limpa, né, de todo pecado. Então, eu achei que foi muito edificante isso que ele falou, porque é exatamente isso, somente Jesus pode nos livrar da segunda morte, porque para isso que a humanidade caminha, né? Somente aqueles que forem libertos em Cristo não experimentarão a segunda morte. E com relação a isso que a Débora colocou, que realmente é muito difícil, né, a gente falar do plano da salvação para aquela pessoa que não aceita a Bíblia como regra de fé. Mas a gente tem que lembrar também que a fé ela é um dom de Deus. Então não tem como a gente implantar a fé no coração de ninguém. Camila, posso pedir para você segurar aí o seu comentário agora? Posso. Porque a gente vai entrar na segunda pergunta e eu queria, então, você já poderia depois até responder. Tá? Tá bom. Mas sobre isso que você vai falar agora já é a segunda pergunta. Tá bom, desculpa. Não, imagina. É que eu só queria, antes de a gente entrar na segunda pergunta, fazer uma frase que o reverendo Emerick falava muito, né? Que não é uma frase para a gente falar para as pessoas que nos perguntam, tá? Porque ela pode ser ofensiva. Mas ele diz assim, ó, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não tem certeza para onde está indo, pega qualquer caminho, não sei exatamente onde é. Para quem tem um objetivo certo, claro, bom, ele precisa pegar o caminho certo, né? Então, mas é claro, isso é uma questão para nós refletirmos, né? Se alguém te perguntar isso para você, você responder isso dessa forma, não é uma boa forma de você aproximar as pessoas do Evangelho. Mas aí a Camila depois já pode emendar e continuar com o raciocínio dela, porque a segunda pergunta aqui é como podemos apresentar o Evangelho? Como podemos apresentar o Evangelho a um amigo ou a um membro da família que talvez seja ateu, ou até que tenha uma outra religião onde a gente acha que, né? Como apresentar? Qual é a melhor forma de fazer isso, né? Você estava indo nesse caminho aí, Camila. Queria que você continuasse, então. Desculpa te interromper. Imagina, eu que peço perdão. Então, é aquela questão, a fé ela é um dom de Deus, então a gente não tem como colocar a fé no coração de ninguém. É o Espírito Santo que chama e coloca a fé no coração. Como cristãos, compete-nos falar do plano da salvação. Então, expor a verdade bíblica. Qual que é? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, por quê? Porque os nossos primeiros pais pecaram. Deus criou a humanidade, criou o homem, à imagem e semelhança dele, para viver, desfrutar de uma vida abundante, não para morrer. Mas os nossos primeiros pais optaram por quererem ser iguais a Deus. Então, quererem comeram da árvore do fruto proibido, né? E isso distanciou o homem de Deus, a desobediência distanciou o homem de Deus e fez com que a humanidade, então, fosse experimentar a segunda morte, né? Porque ali já houve a morte espiritual. E aí, mas Deus falou, Deus é tão maravilhoso, ele é tão amor, né? Ele é tão maravilhoso que ele falou, não, eu vou prover para vocês que vocês não experimentem a segunda morte. E aí, o que ele fez? Ele falou, eu vou enviar aquele que vai pisar a cabeça da serpente, que foi quem enganou Adão e Eva, né? Que era Satanás. Então, ali na forma de uma serpente, ele engana Adão e Eva, eles caem no engano,
são distanciados do Senhor, mas Deus quer se reconectar com a humanidade. Então, aí, até que ele enviasse o filho dele, durante todo esse período, o que ele fez? Ele estabeleceu uma série de regras para que já anunciando o que o filho dele ia fazer. Então ele falava, vocês têm que pegar um cordeirinho, sacrificar o melhor cordeirinho, sem defeito, sem mácula, o que tiver de melhor no rebanho de vocês, e aspergir o sangue dele sobre toda a população, mostrando que somente o sangue do cordeiro perfeito lavaria do pecado. E aí ele manda o filho dele, envia o filho dele, que sendo Deus, sai lá se despe da glória e vem, se faz homem como nós, morre na cruz e nos resgata do pecado e da morte, né, da morte eterna. Então, o que nós temos, então, por que é tão doloroso quando um querido nosso parte? Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. Então, a morte não é inerente Deus não criou a gente para sofrer a morte, ele criou a gente para ter vida eterna. Mas mesmo a gente tendo pecado, né, os nossos primeiros pais tendo pecado, nós temos nascido em pecado, Deus, aprove a Deus nos resgatar disso. E ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos possam desfrutar da vida eterna. Então, por isso que a gente precisa falar, porque a gente não sabe quem vai aceitar, não sabe quem tem o dom da fé, quem vai receber o dom da fé. Mas como filhos de Deus, compete-nos, nós temos o dever de anunciar essa verdade, o plano da salvação. Amém, irmãos? Muito bem. Thaís, e aí? Como apresentar o Evangelho? Qual a melhor forma? Bom, Eli, eu não tenho todo esse repertório aí da Camila, mas na minha visão prática do dia a dia, para você apresentar o Evangelho para alguém, você tem que despertar o interesse, porque você falar com a pessoa algo que ela não está interessada ou não buscou ouvir, é muito mais difícil disso ser incorporado de alguma forma. E assim, de uma forma muito desafiadora, eu acho que é só a gente vivendo mesmo isso e dando exemplo com as nossas vidas. E aí as pessoas próximas a nós, amigos, familiares, alguém do trabalho, que vendo a sua forma de se comportar, de lidar e de ser, comece a achar isso diferente de alguma forma e venha te perguntar e questionar. E essa que eu acho que é a abertura para você falar de Deus e das coisas, e aí sim, quem sabe, Deus tocar essa pessoa, né, como a Camila falou, e ela despertar e começar a se interessar e a buscar mais a Deus. É assim que eu vejo. Muito bem. E você acha que você não tem o repertório da Camila, então? Não tenho. Não. Tá bom. Meu Deus. Parece, Thaís, você falou muito lindo. Edir, e às vezes a gente tem que apresentar para os nossos filhos também, né, Edir? E como? Ou para os filhos, ou para os pais. E aí, qual a melhor forma? Não tenho o repertório da Camila também. Mas eu acho que, principalmente dentro de casa, eu acho que é mais difícil ainda, né? Mas a apresentação é muito em cima do testemunho seu, do dia a dia, da sua vivência, né? Da maneira que você age dentro de casa, da maneira que você age no mundo lá fora, né? Isso vai fazer a diferença. E vai despertar nas pessoas que você é realmente diferente e que ela gostaria de ter conhecimento de o porquê que você é daquela maneira, por que você age dessa maneira, né? Então, eu acho que com a família, principalmente, o mais importante é a maneira de você agir, o seu comportamento. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário antes de dar a resposta do Sproul? Não? Fala, Débora. No final da sua pergunta, você falou sobre a abordagem da pessoa do ateu. O ateu, por si só, é uma pessoa bastante difícil de acreditar em alguma coisa, né? Mas o que o
o Edir falou faz muito sentido. Muitas vezes ele mesmo tem um vazio muito grande dentro dele, ele não quer acreditar em outras coisas, porque ele se acha autossuficiente, mas esse vazio, ele vai sentir, e uma hora ele vai, pelas nossas palavras, pelo nosso testemunho, ele vai querer saber o motivo da nossa paz, o motivo da gente se comportar diante das turbulências da vida de uma certa forma e não se revoltar. Então, a junção dos três, das palavras e do testemunho, para a pessoa que é muito, muito dura de aceitar, eu acho que é o melhor. Uma hora ele vai voltar e vai perceber, ou vai vir pedir um conselho a você. Quantas vezes, né, na nossa família, a gente tem algumas pessoas que não são evangélicas, no momento difícil, no momento de turbulência, eles vão pedir ajuda para quem tem essa segurança, para quem tem essa fé, né? Então, eu acho que é isso que todo mundo falou, eu acho que faz muito sentido. Uhum. Muito bem. O Sproul fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala que todo mundo, quando tem um processo de conversão, vamos dizer assim, radical, que tem um processo que nem todo mundo é assim, né? Mas com algumas pessoas ele tem um avivamento, e quando ele tem esse processo de transformação e essa conversão, e ele quer então convencer todo mundo, né? Principalmente seus familiares. E ele diz assim: essa foi a minha experiência, diz o Sproul. Eu fiz assim, e eu cheguei para os meus pais, e eu cheguei para os meus irmãos, e eu queria convencê-los de qualquer forma, né? Eu também. E quanto mais eu fazia isso, mais distante eu os colocava. Porque minha mãe, inclusive, achava que eu não a respeitava, né? E que eu estava ali querendo, até criando um certo distanciamento entre eu e ela. O que ela entendia do que eu estava dizendo era: mãe, você não me criou certo. Mãe, você não me criou da forma correta, né? E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo uma coisa, mas a pessoa está escutando uma outra coisa. Ela interpreta aquilo que a gente está falando de formas, às vezes, até agressivas, né? Então, a Thaís falou uma coisa fundamental. Em primeiro lugar, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho, né? Em primeiro lugar. Porque se você não viver o Evangelho de acordo com o que a Bíblia nos determinou, nós vamos criar muitas dificuldades. Talvez a barreira sejamos nós mesmos. Porque as pessoas vão olhar e dizer assim: bom, você está me falando um monte de coisa aí, mas você não faz aquilo que você está falando. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós cometemos tantos erros quanto os outros. Ninguém comete não é porque nós somos salvos que nós deixamos de pecar. Não é porque aceitamos a Cristo que deixamos de cometer erros. Então, é claro, há uma expectativa de se cometa menos erros, há uma expectativa de um arrependimento, há uma expectativa de uma mudança de atitude. Mas nós somos falhos e continuamos a pecar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Então, em primeiro lugar, devemos viver verdadeiramente o Evangelho. Isso já vai fazer uma profunda diferença. Depois, em que momento falar, como dizer, que palavras dizer, esta é uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos move, e é o Espírito Santo quem move as pessoas. Às vezes, a gente fica tentando falar, e tentando convencer, e tentando argumentar, isso é uma arrogância da nossa parte. Porque às vezes dizemos que o Espírito Santo, então, é como se eu estivesse dizendo assim: o Espírito Santo, você não tem toda essa competência aí, você não tem toda essa capacidade, fica quietinho aí, fica no seu cantinho, que eu, através dos meus argumentos, através da minha fala, através da minha exposição, vou convencer as pessoas. E a gente não tem capacidade de convencer ninguém. Se o Espírito Santo não agir, nós
podemos fazer piruetas milagrosas aí. Nada vai acontecer, porque essa capacidade não está em nós. Então, uma coisa que o Sproul fala muito é: nós precisamos ter humildade na exposição. Humildade na exposição da palavra, respeito às pessoas, respeito às crenças que ela ainda tem. Porque o processo de conversão, ele é um processo, como fala, ele é um processo, às vezes, lento e difícil para as pessoas. Veja, o Evangelho chama as pessoas ao arrependimento. Isso já é uma mudança de vida que, às vezes, assusta pessoas. Nossa, mas agora eu tenho que mudar o que eu estou fazendo, né? A forma como eu estou fazendo. Isso já é algo que assusta. Falou assim, então, em primeiro lugar, a coisa principal é sermos exemplo. Se você quer falar para sua família, você quer falar para os seus amigos, seja exemplo. Porque o Edir falou um negócio, em casa é muito mais difícil, porque em casa a gente sabe, a gente é quem a gente é, né, Edir? As pessoas nos conhecem, ninguém consegue manter uma máscara em casa o tempo todo. Por isso que dar um testemunho dentro de casa é muito mais difícil. Porque as pessoas sabem, é mais fácil, às vezes até tem mais liberdade para dizer, né, te questionar sobre as suas atitudes, mas na tal situação você fez isso, em tal situação você fez aquilo, então é muito mais difícil, às vezes, na sociedade, na igreja, no trabalho, né, você fica um período de tempo ali, e existe uma série de normas sociais que você pode colocar ali uma máscara e viver por um determinado tempo com essa máscara ali. Mas em casa é muito mais difícil, as pessoas te conhecem profundamente. Tá? Por isso que, às vezes, é muito difícil falar para o pai, para o cônjuge, para os filhos. Por quê? Porque eles te conhecem. E se você não tiver exemplo, como convencer que aquela vida vai mudar a pessoa se não está mudando a sua? Né? Então, não é fácil. Então, o Sproul fala assim, é muito difícil responder em 5 minutos essa pergunta, como diz, né? Porém, ele fala de que é preciso, em primeiro lugar, ter respeito a essas pessoas, seu exemplo, e vai aos poucos. A pessoa vai te procurar. Se você é um exemplo, né, a pessoa vai te procurar para querer saber, para querer... Dê tempo ao tempo. Deixe que a ação do Espírito Santo vai mover a pessoa. Não é o seu muito falar. O Sproul diz assim, eu ficava pondo versículo bíblico na cabeceira da cama da minha mãe, eu ficava deixando versículo bíblico da minha mãe na geladeira, eu queria converter minha mãe de qualquer jeito. E quanto mais eu fazia isso, mais ela se afastava de mim, porque mais ela lia como assim, você foi uma péssima mãe. Ela interpretava essas coisas como dizendo assim, você, mãe, como se o Sproul estivesse dizendo para ela que, mãe, você foi uma péssima mãe. Né? Olha então como é difícil, como essas questões são delicadas. Né? E uma das coisas muito importantes, né, é muita oração, né? Além do testemunho, oração, né? Exatamente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fala, Cássio. Então, você está falando aí do Sproul, né? Eu tô me lembrando também que eu tive essa mesma experiência com o Sproul, né? Quando eu fui novo convertido, aí eu estudei teologia fundamental, aí eu ia com aqueles argumentos lá na minha família, lá tentando convencer eles do evangelho de qualquer forma. Cheguei a ser até agressivo em algumas vezes, né? Ao falar, né? E depois eu fui amadurecendo na fé, Deus foi me moldando, né? Foi transformando a minha vida. E hoje eu falo pouco do evangelho, mas quando eu tenho oportunidade eu falo. E hoje, assim, eu posso testemunhar para vocês que quando meu pai vai falar de mim para as outras pessoas, a primeira coisa que ele fala, inclusive alguns amigos meus que são cristãos também, de outras denominações que eles frequentam, que meu pai ele arruma máquinas de lavar, né? Então, às vezes, ele vai na casa desses amigos meus. E os amigos meus relatam para mim, seu pai, quando vem aqui, a primeira coisa que ele fala é como Deus transformou a sua vida. Então, assim,
Não é palavra, né, Eli? É assim, é atitude, humildade, né? Respeitar o que eles acreditam, demonstrar amor à família, né? Dizer que você está do lado deles, você está orando por eles, né? E eu acho que é isso. Hoje eu falo menos do evangelho. Eu sou mais sutil de falar do evangelho, mas as minhas atitudes falam muito mais. Muito bem. Mais alguém, gente? A terceira pergunta, ela vai mais ou menos nesse sentido aí também. É que tem algumas coisas interessantes que o Sproul fala, né? Que ele diz assim, agora é o como. Como posso falar de Jesus a outras pessoas de forma não ameaçadora, mas convincente? Então, como eu posso falar com os outros de uma forma não ameaçadora, mas convincente? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma sugestão de como dizer de uma forma não ameaçadora? Débora? Olha, eu já tive altos embates, como o Cássio falou, eu fui aprendendo a ser mais moderada no falar. Mas algumas vezes, quando a gente é afrontado ou quando eles zombam da fé, a gente perde um pouquinho a estribeira. Eu acho que às vezes é mais forte que a gente defender a nossa fé em alguns momentos de que alguns radicais ou algumas pessoas zombam da fé. Por exemplo, aquelas passeatas onde eles colocavam Cristo crucificado, uns travestis, aquilo para mim é muito chocante, eu não tinha como não abordar aquilo no sentido de defender a minha fé, porque uma coisa é a pessoa que não aceita ou que segue uma outra linha, ou até que é imparcial. Agora, zombar da fé, eu acho que cabe a nós, sim. A gente tem que se posicionar. Jesus mesmo se posicionou contra os vendedores do templo. Eu acho que a gente tem que tentar separar o evangelismo, o testemunho pessoal, o nosso dia a dia, de coisas que são muito importantes para a gente, que é a defesa da nossa fé. Então, eu acho que tudo é a sabedoria. Eu acho que você ter a oportunidade, você falar com amor, você e também se posicionar, sabe? Às vezes, por exemplo, no ambiente hospitalar, às vezes eu tenho muito problema não, abordagem no sentido de homossexualidade, porque muitos enfermeiros, muitas pessoas são homossexuais. Então, assim, nunca o ser humano vai mudar para mim, o profissional ou o ser humano. Mas se alguém vier me perguntar, ou se alguém vier confrontar, eu coloco a minha posição diante daquela pergunta. Eu não consigo não falar as coisas que embasam a minha fé, entendeu? Pode ser que algumas religiões sejam mais abertas, algumas religiões sejam mais coniventes com isso. Eu sei que lá nos Estados Unidos até a igreja presbiteriana faz casamento de homossexual, mas a minha fé, o que eu aprendi na igreja presbiteriana tradicional é que o homossexualismo não cabe na palavra de Deus. Então, assim, estudando a Bíblia e sabendo os princípios, eu sei me posicionar, não vou entrar em conflito, mas também sei o que é importante para me defender. Uhum. Ô, Débora, duas coisas aí que você falou. Uma, quando você falou dessa questão das passeatas e da ridicularização, depois teve aquela questão do carnaval, né, da forma como Cristo foi representado, depois teve aquele especial do Porta dos Fundos, né, que estavam exigindo, então, que os cristãos, então, se posicionassem, a melhor resposta que eu escutei para tudo isso foi do reverendo Augusto Nicodemos. Ele disse assim, pessoas ridicularizando a Jesus Cristo. Isso é tão antigo, porque isso aconteceu desde que Jesus Cristo veio para a Terra. Então, já há 2000 anos, as pessoas ridicularizavam a Cristo, e tanto que
o crucificaram. Falou assim, então, sinceramente, eu não vejo motivo nenhum para tanta comoção. Nada mais é do que aquilo que a gente já esperava e que sempre aconteceu, né? Então, o Sproul diz assim, e vocês podem se preocupar, não precisem se preocupar em defender Cristo. Ele próprio vai se defender. Você não precisa se preocupar em defender aquele que já venceu, né? Então essa foi a melhor resposta que eu escutei dos Sproul. Falei assim, gente, não precisa ficar fazendo fica dando mais ibope para coisa, né? Deixa, isso não é nenhuma novidade de pessoas ficarem aí ridicularizando a Cristo, isso não é nenhuma novidade. É claro que quando as pessoas falam isso, né, diretamente para nós, como se é o seu outro caso, né? Se a pessoa vem, te faz uma pergunta, mas a gente deve se posicionar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado no nosso posicionamento, porque às vezes então, a igreja rejeita o homossexualismo, mas a igreja não pode rejeitar o homossexual até que ele esteja interessado em se arrepender, né? Jesus Cristo rejeitou a prostituição, mas ele não rejeitou a prostituta. Até ela ele atendeu, né? Claro, com a ideia de que vá lá para não pecar mais. Então, há o arrependimento. Mas, às vezes, na nossa fala, na forma como a gente fala, há uma confusão. E a pessoa, ela mistura o ato com a pessoa, né? Então, a gente tem aquela máxima lá, né? Jesus Cristo, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, essa é uma distinção fundamental que a gente tem que fazer, porque senão as pessoas, se a gente não conseguir falar, tomar cuidado com as palavras e não fazer essa distinção, as pessoas vão nos chamar de pessoas que nós somos, como fala, vão pregar o ódio, né, pregar a disseminação do ódio, a separação, e Jesus Cristo não separou ninguém, pelo contrário, né, ele veio para todos, né, principalmente para os pobres, para os humildes. E vale lembrar que quem o crucificou foram os religiosos. Foram os religiosos que crucificaram a Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas perfeita a sua colocação. Eu acho que é isso mesmo. Eu queria só fazer esses dois comentários aí, mas podemos continuar. Alguém tem mais alguma dica de como apresentar a Cristo de forma não ameaçadora? Eli, Hum, Camila, uma coisa, minha mãe sempre nos ensinou que nós temos que aproveitar as oportunidades. sim, E é o Espírito Santo que nos conduz para falar no momento certo. perfeito. Porque senão a gente também acaba jogando pérolas para porcos, né? Como diz a palavra. Então a gente tem que saber que o Evangelho ele é maravilhoso. E se a pessoa não está disposta a ouvi-lo, não quer ouvi-lo, Jesus é amor, né? Ele bate na porta e a pessoa abre para que ele entre. Ele é o supremo da educação, né? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem também, dependendo de como está aquele contexto, às vezes um silêncio vale mais do que 1.000 palavras. Então, não jogar pérolas para porcos, né? É exatamente isso que eu acho que. E orar pela pessoa, porque orar para que ela entenda a gravidade do que ela está fazendo e que ela está caminhando para a segunda morte, que se ela não se arrepender, ela vai aprovar da segunda morte, né? Muito bem. Acho que uma coisa bem interessante, né? O Sproul ele fala três coisas aqui muito interessantes, né? Ele fala que a forma de a gente apresentar de forma não ameaçadora, né, e convincente, em primeiro lugar, com humildade. A humildade é muito importante, porque se você se esquecer da humildade, o que a pessoa pode, às vezes pode até ser não é isso que você está dizendo, mas pode ser o que a pessoa vai interpretar. Ela pode interpretar que você está dizendo assim, ó, eu sou bom, você não é, né?
E se a pessoa começa, então, a questionar os seus atos, ou questionar a sua coerência, talvez você tenha que pensar se realmente não é esse caminho que você está seguindo, de dizer, eu sou bom, né, e você é ruim, e você está errado, que a gente coloca as coisas de uma forma que faz com que a pessoa, então, ao invés de se aproximar do evangelho, ela se distancia, né. Ele diz para lembrar que o Espírito Santo que nos move, como Camila falou, e os frutos do Espírito são a gentileza, mansidão, paciência, amor. Esses são os frutos do Espírito. Então, é desta forma que nós devemos falar com as pessoas. A Camila falou uma outra coisa interessante, né, de não jogar pedra aos porcos. Às vezes as pessoas não estão rejeitando a você, elas estão rejeitando a Cristo. Agora, também, algumas pessoas não estão rejeitando a Cristo. Elas estão rejeitando a forma como você está expondo o evangelho a ela. Então, é preciso, às vezes, ter distinção. Se você percebe que a pessoa está completamente avessa ao evangelho, né? Bom, ela não está. Tenha paciência e tenha certeza de que a rejeição não é a você, é a Cristo. Né? E tomar cuidado para que a gente não coloque as coisas de uma tal forma que é onde a pessoa ela nem consiga escutar o que o Espírito Santo quer dizer para ela. Porque, no final de contas, ela está rejeitando a forma como você a está abordando. Né? Ele diz uma coisa interessantíssima que nós estamos no final aí, eu queria falar, para terminar, pelo menos do meu lado da aula, depois se alguém quiser fazer algum comentário, ele diz assim, o verdadeiro evangelismo se resume em um pedinte dizendo a outro pedinte onde encontrar pão. Então somos dois pedintes ou duas pessoas necessitando do mesmo evangelho, necessitando da mesma salvação. E aí eu, que também continuo precisando disso, dizendo a outro aonde ele pode encontrar o pão que eu também preciso. Né? Então, eu gostei muito dessa frase dele aqui. Né? É um pedinte dizendo a outro pedinte aonde encontrar pão. Esse é o verdadeiro evangelismo. Então, com essa frase aí que eu queria encerrar aqui a minha participação na aula, para que a gente ficasse com ela guardada, que quando a gente estivesse falando de Cristo, falando do Evangelho para outras pessoas, que a gente pensasse nessa frase, né? Eu estou sendo humilde, estou sendo tão necessitado quanto o outro, e estou me colocando nessa posição, estou fazendo uso dos frutos do Espírito, amor, mansidão, né? Paciência, gentileza, para poder levar o Evangelho para essa pessoa? Muito bem. Alguém quer fazer mais algum último comentário? Alguém quiser falar? Fiquem à vontade. Não? Então tá bom. Nós estamos aqui também no nosso horário regulamentar. Eu vou pedir então, antes, só para a gente encerrar, Edir. Então, você ora para nós, Edir, para a gente poder encerrar. Queria agradecer aí a presença de todos. Mariane, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E fica aqui o convite para você vir nas próximas aulas. Tá? Se você Muito não obrigada, gostou, viu? Foi aí ótimo, foi muito você rico conta para a para mim. Thaís, dá seu feedback para a Thaís aí, a Thaís fala para nós o que a gente precisa melhorar. Obrigada, viu? Foi muito bom. Muito obrigado. Edir, ora para nós então, por favor, Edir, para a gente encerrar. Ok. Senhor nosso Pai, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela vida da nossa igreja. Te louvamos, ó Pai, pela vida do Eli, dos professores da escola dominical, Senhor. Que o Senhor tenha abençoado e eles têm se preparado de uma forma muito especial para trazer mais conhecimento, trazer a Tua Palavra para todos nós, ó Pai.
Nós te louvamos por este dia, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada irmão que esteve participando deste momento, Senhor. Oramos agradecido por tudo que tens feito por nós, ó Pai. Em nome e por amor de teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, gente. Espero todos vocês aí domingo que vem, tá? É o nosso encerramento da nossa sala. É a última aula do livro do Sproul. Se alguém tem alguma pergunta aí que queira, que a gente não estudou... Né? Oi. Vai ter prova final? Vai ter. O livro são 360 perguntas. Eu vou escolher algumas aqui, ó. São mais de 300 perguntas, tá? Então, escolhe 10 tem que ler tudo, viu, Cássio? Faz então, múltipla escolha, pelo menos. Tem segunda época, Eli? O problema é que as aulas que eu falei, responder. Ó, se alguém então quiser ver alguma pergunta do livro, né? E dá para procurar às vezes na internet, manda para mim até quarta-feira, tá? Pelo WhatsApp lá, que a gente traz a pergunta. Eu fui tentando trazer as perguntas que fazem mais sentido aqui para nós, para o nosso contexto e tudo mais, tá? Mas a gente praticamente abordou todos os capítulos, praticamente fez um apanhado geral de todos os capítulos do livro, tá? Mas, caso alguém queira aí fazer alguma pergunta especial, senão eu vou procurar aí mais algumas perguntas que sejam interessantes para nós a gente abordar na semana que vem, na nossa última aula, tá bom? Bom domingo a todos e um abraço, até a noite. Até semana que vem. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.